sentar, muito obrigado. Eu quero primeiramente cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, saúde. Pastor José Wellington, eu me lembro que eu não conhecia ele, mas o meu pai, que era pastor, todas as convenções que ele voltava, ele dizia no café: que mensagem o pastor José Wellington entregou na convenção. E desde aquele tempo, eu ouvindo o nome pastor José Wellington da boca do meu pai, que era para ele uma referência muito grande, a partir de então, eu não era pastor ainda, e quando fui para o pastorado, já fui admirando o pastor José Wellington por causa do meu pai, né? Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, e é um prazer. Quando ele adoeceu, eu mandei uma mensagem para ele, passou o tempo, ele me respondeu, e quando ele me respondeu, para mim foi assim uma alegria, porque tem uma história, tem um marco, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, e é muito bom tê-lo conosco, em nome do Senhor Jesus. Wellington Neto, um amigo, que Deus continue lhe abençoando o nosso presidente, seu pai, pastor José Wellington, toda a sua família, que nós temos um respeito pela família Wellington, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Leles, coordenador geral da UMADEB. Deus continue lhe abençoando, e aos demais coordenadores, pastores de setores, em nome do Senhor Jesus. Ao meu querido pastor Antônio Márcio, Deus continue abençoando. Estivemos lá no Maranhão, né? Em Buriticupu. Isso, Deus abençoe. E quero louvar a Deus pela sua vida, e Deus continue abençoando o seu ministério, louvando a Deus pela vida de todos. Eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias em Lucas 17. Eu quero também louvar a Deus pela vida dessa juventude tão linda, tão maravilhosa, que está aqui nesta noite e esses dias ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura de Lucas 17. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler comigo Lucas 17, versos 20 em diante. Muito importante que cada jovem, quero louvar a Deus pela vida da cantora irmã Eula, Deus abençoe. Estivemos juntos lá em Bacabal e foi uma bênção. Muito bem, aos jovens que estão aqui, os que estão acompanhando pela internet, Deus abençoe. Quem encontrou, diga amém. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Talvez você esteja lendo aí, esteja dentro de vós. Não sei se a tradução de você está assim. Então já estarei explicando por que essa tradução, ok? E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló.
qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo ou cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém. Queridos, a proposta que nos foi passada aqui é sobre o reino, e nós estaremos falando sobre o que faz o poder do reino. Vamos dizer juntos só para memorizar. O que faz, bem forte, o que faz o poder do reino. Só vocês agora, 1, 2, 3. Muito bem. Primeiramente, essa palavra reino, basileia, não é basileia, porque o sigma, que é uma consoante do grego, sempre soa como basileia. Basileia é a palavra reino. E antes de eu entrar no texto, deixa eu dizer algo para vocês. Essa questão de tratar do reino, ela não é tão simples à luz da nossa visão humana. Teologicamente, toda teologia sistemática, ela fala sobre o reino, diferenciando a igreja do reino e o reino da igreja. Inclusive a própria CPAD lançou na sua teologia sistemática a eclesiologia, e lá tem uma parte que trata sobre o reino. Mas quando nós falamos do reino, é muito importante cada jovem, cada irmão que está aqui compreender o seguinte: à luz da própria história e da Bíblia, a palavra reino, ela é vista em dois momentos, tanto do lado espiritual, como também do lado escatológico. Quando falamos do espiritual, é porque alguns falam do reino dentro de nós, por isso essa tradução que aparece aí. Porém, o lado escatológico é que haverá um período aonde o Senhor Deus, Jesus Cristo, vai reinar por 1000 anos, cumprindo a promessa davídica, estabelecendo o seu reino. Essa visão, ela é defendida pelo pré-milenismo histórico, que acreditava no reino espiritual e também no reino físico, no reino quando o Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 20, haverá de reinar. Já nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que Israel teve o poder de Deus para representá-lo nesta terra, mas falhou. Aí há um parêntese, entra em cena a igreja. A igreja está nesse momento atuando como instrumento de Deus, mas acreditando também que virá o reino vindouro, quando Jesus há de reinar no período pós-tribulação. Essa é a nossa visão. Porém, há um terceiro ponto de vista chamado amilenista, que não acredita no reino literal. Acreditam que já estão vivendo o reino espiritual através da igreja nesse momento. E quando Cristo se manifestar, triunfando sobre tudo, estabelecerá o reino eterno, como está em Apocalipse capítulo 20, 21, 22. Essa é a visão dos amilenistas. Mas nós temos os pós-milenistas que acreditam que o reino já está sendo desenvolvido com a igreja, e que esse reino desenvolvido, ele vai ter sucesso, porque através do progresso do evangelho, o evangelho influenciando na cultura, na história, ele vai tendo um progresso lento e vai avançando até que tudo se torne o reino de Deus. Essa é a visão pós-milenista. Mas ainda nós temos uma outra visão chamada de evangelho social ou teologia da libertação. A teologia da libertação, ela prega um reino que a igreja deve desenvolver na terra pela ética, pela cultura, pela inteligência, e sendo a protagonista principal de uma teologia que venha combater os poderes que massacram, venham combater a pobreza, os problemas sociais
e que a igreja ela tem esse poder de mudar o mundo, fazendo o mundo melhor pela sua ética e pelo seu poder social. Essa é a dita teologia da libertação. Eu estou mostrando essas 5 linhas para que os irmãos compreendam como o reino é visto dentro dessas perspectivas. Mas a primeira coisa que nós queremos dizer é que eu não vou tratar desta linha. Primeiramente, o reino de Deus não é um conceito filosófico. Esqueça isso. O reino de Deus não é uma utopia de Thomas More. Esqueça isso. O reino de Deus não se trata de uma ideia no campo de um reino onde a máquina estatal manda. Esqueça isso. O reino de Deus não se trata biblicamente de um poder militar, filosófico, histórico. Esqueça isso. O reino de Deus que eu quero falar esta noite, poder do Deus Todo-Poderoso agindo dentro da nossa vida. Só quem acredita nisso comece a dar glória a Deus. Porque prestem bem atenção, a temática de vocês aqui é baseada nesse pilar do reino. E quando eu falo do reino através da Bíblia, é interessante nós atentarmos para essas colocações. O reino de Deus não é mera palavra, o reino de Deus não se trata de uma realidade utópica. O reino de Deus é o poder dele transformando, agindo, renovando, libertando, curando, exercendo a sua grandeza. É isso que é poder de Deus. Eu comecei falando de Basiléu. Basiléu é a palavra reino, mas não é qualquer reino, é o reino de Deus. E aonde Deus reina, aonde o poder de Deus habita, o poder do homem não é nada, o poder da intelectualidade não é nada, o poder das escolas não são nada. Aonde Deus reina, o poder do homem cai por terra. Aonde Deus reina, a glória é dele, o poder é dele, a soberania é dele, a majestade é dele, a grandeza é dele. Só quem crê nesse grande rei, diga glória a Deus. Mas esperem aí, ouçam bem, quando nós fazemos a oração de Mateus 6,10, como é que se lembra? Quem se lembra da oração de Mateus 6,10? Vamos lá, todo crente ora, até o católico ora a oração de Mateus 6,10. Como é que diz Mateus 6,10? Pronto, Mateus 6,10, vamos só para o 10, Mateus 6,10, como é que diz? Venha o teu reino. Olha aqui, ó, olha para cá. Toda pessoa diz assim, se está num velório, se faz uma reza, se faz uma oração, aí diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso. Mas parece uma cantoria. Olhe para cá: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso, seja feita a tua. E tem crente que até vai cantar isso como se não fosse nada. Olha para cá, quando você pede o reino de Deus, você não sabe o que você está pedindo. O reino de Deus é um poder tremendo, que quando ele habita em você, destrona as tuas ideias, destrona a tua filosofia. O reino de Deus te quebranta, o reino de Deus te humilha. Quando você pede o reino de Deus, Martinho Lutero dizia: quando Deus entra, o teu trono cai. Quando Deus entra, quem é o rei é ele, quem glorifica a Deus. Olha para cá, quando Deus reina, isso é no culto, não tem essa, tem irmão que fica: o Senhor reina aqui. Irmão, quando Deus reina, vocês já observaram que a gente fica no culto, que parece que Deus é um poderzinho pequeno, e a gente fica assim: reina Senhor, reina Jesus, reina Jesus, reina. Meu irmão, quando o poder dele entra para reinar, é coisa tremenda. Você cai diante dele e glorifica. Só quem tem é poder do reino de Deus na vida. Levante a sua mão e dê glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma palavrinha mágica, não é uma rezinha. Venha a nós o teu, não peça não. Se você pedir o reino, olhe para cá. Se você pedir o reino, a primeira coisa que vai acontecer em você, porque 3 coisas o reino faz em nós. A primeira, o reino afasta o pecado. Cadê a juventude bem forte? Diga comigo: o reino
Mas só quem tem boca bem forte. O reino afasta o pecado. Quando o reino entra. Tem pastor que fica com a mocidade. Jovens, se organizem, mudem, não é assim? Outros ficam pregando um costumezinho daqui a acolá. Olha para cá, quando o reino entra, quando o reino entra, a primeira coisa que ele faz é destruir o pecado. Olha para cá, quando o reino entra, ele destrona você, ele destrona a tua glória, ele destrona teu orgulho, ele destrona a tua grandeza. Quando o reino entra, ele te joga no chão, ele te quebranta, ele te humilha, porque grande é ele, o poder é dele, a majestade é dele, a grandeza é dele. Cadê a alma débil levantando as mãos e adorando ao rei? Vira para o jovem que está ao teu lado, diga para ele aí, quando o reino entra, diga aí para ele. Mas sacode ele aí, quando o reino entra, ele destrona o pecado. Quando você vê jovem crente, que ainda é crente, mas tem desejo de beber cachaça, o reino nunca entrou. Quando você vê um jovem crente que ainda quer imitar o padrão do mundo, o reino nunca entrou. Quando você vê jovem que ainda quer imitar o mundo, o reino nunca entrou. Quando o reino entra, 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 quando o reino entra. Quem tem o reino dentro? Só quem tem o reino. Só quem tem o reino. Aleluia. Olhe para cá. Vocês se lembram que a rainha mãe, do capítulo 5, disse para Belsazar: tem um homem aí no trono, no reino, olha para cá, tem um homem no reino, que era do tempo do teu pai. Tudo que contava para ele de visão, de revelação, de profecia. Porque quem está cheio do reino, irmão, está cheio de visão, está cheio de glória, está cheio de poder, está cheio do céu. Olha para cá, a Bíblia diz que naquele momento, a rainha mãe falou para ele e ele mandou buscar Daniel. Olha a proposta do rei: eu te darei coroa, eu te darei trono, eu te darei glória, eu te darei presentes, eu te darei fama, mas revela. Ele diz: eu vou revelar, mas os teus presentes fica para ti, a tua glória fica para ti, porque quem está cheio do reino não quer nada, 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 nada da Babilônia. Só quem está cheio do reino, diga glória a Deus. Então a primeira coisa que o reino faz é destruir o pecado. A segunda coisa que o reino faz, diga comigo, ele afasta. Agora faça assim com a mão, ele afasta. Não, mas faça com fé, diga ele afasta. Não, mas mais com fé, ele afasta. Vamos lá, mais com fé, ele afasta o mal. Olha para mim aqui agora esta noite. Quem veio aqui com medo do diabo, eu tenho um recado para você. Quem veio aqui ouvindo vozes, eu tenho um recado para você. Quem veio aqui com síndrome do pânico, eu tenho um recado para você. Quem veio aqui com medo de demônios, eu tenho um recado para você. Quando o reino entra, quando o reino entra, quando o reino entra. Um dia eu estava em um local, fui pregar numa cidade. Quando cheguei lá, eu conversando com o marido, e eu vi a esposa, ela olhava para mim, baixava a cara, mas eu vi o tormento na vida dela, eu vi a opressão na vida dela. E eu, olhando para ela, conversava com o marido e olhava para ela. E depois eu disse, eu entrei num quarto, que eles me colocaram, eu e minha esposa, e eu entrei num quarto. Quando eu entrei no quarto, eu vi vários livros de batalha espiritual. Escutem essa. Eu vi vários livros de batalha espiritual. Rebecca Brown. Eu vi tantos livros sobre demônios. E eu disse, essa mulher está perturbada. E eu fui conversar com ela, minha senhora, o que a senhora tem? Ela disse, não, é porque veio um pregador aqui em casa e ele disse para mim que tem maldição hereditária. E aí ela começou a dizer tudo o que ela tinha. Eu disse para ela, Jesus já entrou em você? Aí ela disse, como pastor? Jesus já entrou em você? Olha para cá, porque se tem uma coisa que o diabo tem medo e se afasta, é de quem tem a presença gloriosa de Jesus. E olhem para cá, quando o reino entra, diga comigo isso bem forte, quando o reino entra, ele afasta
O diabo. Não, pastor, bota um azeite na minha cabeça. Pastor, derrama uma água benta na minha cabeça. Ei, pastor, bate um pé aqui na minha casa. Olha para cá, quando o reino entra, está lá em Lucas 11:20. E se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós, é chegado a vós, é chegado a vós, é chegado a vós o reino de Deus. Olha o que Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de... Só o dedo. E por que tu tem medo do diabo? E por que tu tem medo do demônio? Tem jovem que anda assustado com o diabo. Se enche do reino de Deus para tu ver. Porque olha para cá, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou é de Deus ou é de quem? Ou é de Deus ou é de quem? Ou tu deixa Deus entrar ou o diabo entra. Olha para cá, mentira é a portinha para o diabo? Pronto, capítulo 5 de Atos. Olha o que Pedro diz para Ananias: rapaz, por que tu abriu a porta da mentira e deixou o diabinho entrar? Tu pode estar cantando na church, tu pode estar cantando na igreja bonita, tu pode ser de vocal lindo, tu pode pular, tu pode glorificar, mas se tu está na mentira, abriu uma portinha e o diabo entrou. E onde o diabo entra, Deus não habita. Ou ele entra, ou ele sai. Se você ler Lucas, no capítulo 22, depois você 3, e o diabo entrou em Judas. Por que o diabo entrou em Judas? Porta aberta. Ou você abre para Deus entrar, ou então abre para o diabo entrar. Eu só quero dizer uma coisa: quando Deus reina, o diabo não tem trono na tua vida, porque quem manda na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Agora prestem bem atenção uma coisa, esta noite, o reino de Deus, isso aqui é pesado, isso aqui é muito pesado, essa temática de vocês. Jesus está em um local e de repente chegam os fariseus. Chegaram quem? Pregue comigo. Chegaram quem? Os fariseus chegaram e interrogaram: Senhor Jesus, quando há de vir o reino de Deus? Veja primeiramente quem é que está fazendo a pergunta. Quem está fazendo a pergunta não são crentes. Quem está fazendo a pergunta não é um povo santo. Quem é que está fazendo a pergunta? Os fariseus. Aí Jesus diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que isso quer dizer para nós? Os fariseus chegaram com uma pergunta para Jesus, pensando que o reino de Jesus era político, era militar, era de golpe. Mas essa pergunta era capciosa. Eles não acreditavam que Jesus tinha poder para trazer reino. Era uma farsa. Eles queriam só apanhar Jesus. Eles não viam em Jesus poder para nada. Aí os fariseus, falsos, chegaram para Jesus e perguntaram: e aí, quando é que vai vir o reino? Jesus disse: o reino não vem como vocês imaginam. Eles achavam que Jesus poderia criar um reino de aparência, um reino de um golpe, um reino contra Roma. E Jesus disse: não, o meu reino não é programado na ideia de vocês. Jesus, queridos, ele começa a tratar aqui algo muito interessante. Ele diz: eu não vou conquistar reino com esse tipo de filosofia. Meu reino não é militar, meu reino não é político.
Em João 18:36, Jesus, quando diante de Pilatos, ele perguntou: tu és rei? Ele disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para eu não ser entregue, porque o meu reino não é daqui. Então esqueça, o reino de Jesus não é político, o reino de Jesus não é civil, o reino de Jesus não é militar, o reino de Jesus não é monarquia. Vocês pensam que Jesus está brigando pelo poder do Brasil aqui do Lula? Se esqueçam. Vocês pensam que Jesus está pensando em poder de Trump lá dos Estados Unidos? Esqueçam. Isso é poderzinho pequeno para ele. Daniel 2, lá pelo 21, 22, ele remove reis, arranca reis e bota rei. Ele muda tempo e estações. Diga comigo esta noite, levante a sua mão e diga comigo: Deus, não, mas diga com autoridade: Deus está no controle. Deus é soberano, 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 soberano. Romanos 13 diz que todas as autoridades são constituídas mas elas vão ter um tempo para fazer o trabalho delas. Vai chegar um dia que Deus há de mandar uma pedra do céu, sem o auxílio de mãos, que vai cair e vai destruir todos os reinos da terra, e vai levantar o único reino, que é o reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: eu não vou fazer briga por esse reino político, por esse reino humano. Como é que ele vai fazer briga pelo um poder político se tudo é dele? Mateus 28:18, é-me dado todo, aonde? Vamos lá, igreja, é dado poder para ele, aonde? Tem alguém maior do que ele lá em cima? E aqui embaixo tem alguém maior? Quem é maior do que ele? Hein? O rei da Inglaterra é maior do que ele? O presidente do Brasil é maior do que ele? Ninguém é maior do que ele. Se ele é maior do que tudo e maior do que todo o poder, a igreja dá glória a ele, porque ele é soberano. Eita glória, eita glória. Então olha para cá, o reino de Deus, disse Jesus, não é de aparência visível, não é de aparência de máquina estatal. Não, senhores. Jesus responde os fariseus. E olhem para cá o mais interessante. Jesus foi feita a pergunta para ele. Vamos lá, quem fez a pergunta para ele? Os fariseus, bem forte, quem fez a pergunta? Aí Jesus diz assim: olha, o meu reino não vem com aparência. Ou seja, quando o poder do reino vem, irmãos, olha para cá, é impossível você ter o reino de Deus e ser quietinho. Tem irmão que diz assim: pastor, eu fico quietinho assim é porque é o meu jeito. Não é porque tu é frio. Eu fico quietinho assim é porque é o meu jeito. O Espírito Santo entende. Não, olha para cá. Romanos, quando você lê a palavra de Deus 14:17, a Bíblia diz: o reino de Deus, olha a igreja, mocidade, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Olha para cá, o reino de Deus, olha para cá, irmão. Tem gente que quer criar um reino. Hoje tem igreja que para manter o povo nela, o pastor está fazendo piquenique. Sabiam dessa? É. Se nós não fizermos piquenique, os jovens vão embora. Eu não sou contra botar carne para vocês comerem, botar churrasco para vocês, mas teve um culto que foi feito por Israel, que eles pediram churrasco e Deus matou tudinho com a carne pendurada nos dentes.
Está na Bíblia ou não está? Não é isso, meu pastor? Deus matou os crentes, tudo cheio de pecado, reclamando de Moisés, reclamando. Aí Deus disse: eu vou dar carne. Eles não querem carne, não foi? Eu vou dar carne. Aí botou carne para eles. Estavam com tanta fome que eles pegaram a carne e começaram a comer, penduravam nos dentes as carnes. Aí Deus disse: é agora que eu mato. Tem um jovem, eu vou ver qual é a melhor picanha esse final de semana no rodízio eclesiástico. Eu vou ver quem é que tem a melhor propaganda final de semana. Se é a igreja tal, aí ele vai lá. Não estou gostando dessa picanha. Aí ele sai, eu vou na outra igreja. Aqui está mais ou menos, mas não está bom ainda o sabor. Todo domingo ele procura uma igreja para ver qual é a que tem a melhor comida para ele. Cuidado, isso pode te matar. Olha para cá, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é o quê? É paz, é justiça, é alegria. Quem aqui tem o reino de Deus dentro? Quem tem dentro aí tem alegria. Quem tem o reino dentro tem paz. Jesus disse: olhem, o reino de Deus não vem com aparência visível. Quebra tudo. Eles pensavam que o reino de Deus, que Jesus ia trazer um poder, quem estava no auge era o poder romano, que Jesus ia chegar quebrando tudo, destruindo os romanos, acabando com todo o poder. Aí Jesus disse: não, de maneira nenhuma, o reino já chegou. Olha para cá, peraí, olha para cá. O reino já chegou. Quem era o reino? Ele diz: o reino, olha para cá. Por que que a melhor tradução não é o reino está em vós? Se ele dissesse em vós naquele contexto, porque no original é entos rimon. Entos rimon, entos é dentro. En é uma preposição, entos rimon é dentro. Só que a melhor tradução aí não é pela expressão grega, é pelo contexto. Quem tinha feito a pergunta? Vamos lá, quem foi que fez a pergunta? Os fariseus. Vamos lá bem forte, quem fez as perguntas? E os fariseus eram crentes? Então o reino de Deus não entra em quem não é crente. Tu pode fazer pergunta teológica, tu pode cantar hino, mas se tu não prestar, o reino não entra. Tu pode fazer cara de choro, tu pode ouvir hino e chorar, mas se tu não prestar, o reino não entra. O reino de Deus está entre. Se vocês pegarem os maiores exegetas, Leon Morris, A.T. Robertson, George Lades, todos vão dizer, dentro desse contexto, o melhor não é, o reino de Deus está em vós, porque reino de Deus só presta para quem é crente. Olha para cá, quando você ora dizendo assim: venha o teu reino, vamos lá, digam comigo, venha o teu, venha o teu. Se papai do céu matar a mamãe, venha o teu. E se a minha casa cair, venha o teu. E se eu adoecer, venha o teu. E se tudo acabar na minha vida, venha o teu. E se eu perder tudo que eu tenho, venha o teu. E se tudo descontrolar, venha o teu. E seja feita a tua. Quem tem o reino dentro da sua vida, sabe quem está liderando é Deus. E quando Deus lidera, capítulo 1 de Jó, perdeu a casa, perdeu o menino, perdeu o boi, perdeu o prestígio, perdeu a glória, perdeu tudo, perdeu a saúde. Aí ele olhou e disse assim: tu és soberano,
Quem manda é tu. O poder é teu. Eu nada trouxe, eu nada vou levar. Bendito seja o nome do Senhor. E adorou. Eita, vamos levantar as mãos e dar glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Igreja, escutem. Jesus disse: o reino não vem com esse poder visível que vocês estão imaginando. Aí Jesus agora vai pegar pesado. O tema bom esse de vocês. Ele disse: olha para cá, eu estou bem aqui e vocês não me veem. Eu estou aqui pregando e vocês não aceitam. Quem foi que começou pregando em Mateus 3:2? E apareceu João Batista no deserto da Judeia. Como foi que João começou pregando? Arrependei-vos porque é chegado. E quando Jesus começou a pregar em Mateus 4:17, como ele começou pregando? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. Olhe para cá. Jesus estava pregando o reino. Mas esses fariseus disseram: quando é que vem o reino? Eu gosto desse culto, mas quando é que vai ter uma manifestação apoteótica? Se vocês pegarem, olha para cá. Se vocês pegarem a primeira vez que Deus entregou a lei, Êxodo 19, quando ele entregou no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte pegava fogo. Na segunda vez, não tem fogo nenhum. Por que na segunda vez não teve fogo? Porque Deus já tinha dado a lei. A primeira era para mostrar o poder e a santidade de... E como eles agora já tinham lei, não era preciso mais descer fogão para eles verem. Sabe qual é o nosso problema? É que o evangelho está aqui, a Bíblia está aqui, o poder está aqui, mas eu quero algo a mais. Jesus estava lá, mas eles disseram: nós queremos ver o reino de... Aí Jesus, olha para cá, que agora eu vou começar para encerrar. Ele diz: vocês não vão ver nada. Olha para cá, para você pegar o mistério. Olha para cá. Olha para cá. Vocês não vão ver o reino, porque a casa de vocês, ela vai ficar deserta. Em 70 veio a destruição para Jerusalém. E sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês me rejeitaram. Vocês rejeitaram a mensagem de João. Mas eu quero dizer para vocês: a casa vai ficar deserta. Mas eu ainda vou dar um alerta: quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de casa, porque senão não vai salvar a sua vida. Quem estiver no campo, fuja de lá mesmo. O que Jesus estava querendo dizer, pastor Aziel? Escutem, igreja. Jesus estava dizendo: como vocês não quiseram o meu reino, a minha presença, eu vou destruir o templo de vocês, eu vou destruir a tradição de vocês. E escutem agora. Ele estava falando de acontecimentos que iam acontecer em 70 depois da sua morte. E tudo aconteceu. Esses judeus, fariseus, olharam para o templo, olharam para as suas tradições, olharam para a sua história, mas não olharam para Cristo. Eles não olharam para o reino que estava ali. Eu tenho pena de igreja, eu tenho pena de líderes que não olham para o Rei Jesus. A casa vai cair. Escutem bem, olhem para cá. Jesus estava dizendo: já que vocês não me deram as horas, vocês vão perder tudo. E Eusébio de Cesareia, o historiador, fala isso. Olhem para cá, igreja. Jesus pegou o exemplo de Noé, pegou o exemplo do próprio Ló. Olha o que ele disse: nos dias de Noé. Vamos lá, agora já para encerrar, diga comigo: nos dias de Noé, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento. Nos dias de Ló, vendiam, compravam, trabalhavam, edificavam, até que veio o fogo do céu sobre Sodoma. Escutem aqui, olhem para cá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não deram atenção para mim, que sou o reino visível para vocês. Mas o interesse material de vocês, o interesse pelo templo e pelas tradições, vão trazer desgraças para as vossas vidas. Eu quero dizer uma coisa esta noite para a igreja: que nós tenhamos tudo, templos lindos, boa teologia, bons pregadores, boas bandas, mas uma coisa, é necessário ter a presença do rei dentro da igreja, o que sustenta ela. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é tão sério. Lá em Mateus 13:22, a Bíblia diz que a semente foi sufocada por causa da sedução da riqueza. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 19 e o verso 20, Jesus disse: acumulai para vós tesouros no céu. Mas só tem essa visão quem tem o reino dentro da sua vida. Olhem para cá, porque o reino para com Cristo requer lealdade. Você não pode estar no reino e estar no mundo. Você não pode estar no reino e adorar César. Você não pode estar no reino e adorar templo. Só tem um rei que merece lealdade, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou há de se amar um e se menosprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Decida, moça, decida, rapaz. Jesus estava dizendo: eu sou o reino. Eu sou o reino. Olhem para cá. O reino só é bom quando tem leal. Quem é leal aqui ao rei? Então olhem para cá. Pode cair pastor, pode sair pastor, pode a casa não prestar, pode estar bagunçado, mas você não é leal ao sistema. Você é leal? Você é leal a quem? Diga, você é leal a quem? Ao rei. Quem é o dono desta obra? É Deus. A igreja, desde o dia que ela surgiu, o dono dela é Jesus Cristo, Filho de Deus. E se você for leal a Ele, Ele cuida de você dentro da casa. Lealdade, lealdade, lealdade. Jesus te botou dentro do reino. Em João 17:21, ele diz assim: Pai, como eu e tu somos um, para que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olhe para cá, lealdade. Eu preciso ter lealdade ao rei. Mas eu vou finalizar dizendo uma coisa. Nós pentecostais, que somos pré-tribulacionistas, pregamos porque tem duas interpretações. Quem estiver na cama, um será levado e o outro será deixado. Quem estiver no campo, do mesmo jeito. Quem estiver no moinho, do mesmo jeito. Eu vou dar duas conotações. É claro que alguns usam isso para o arrebatamento. Se vocês analisarem no próprio texto, olha para onde é que Jesus vai mandar levar quem não presta. Aí não sou eu. Onde estiver o corpo, que é o cadáver, ali estarão os abutres. Jesus estava falando para os fariseus. Como eles não quiseram o reino, a Bíblia diz que Deus vai mandar os agentes da podridão, os abutres, e eles haveriam de levar esses homens para o julgamento final, porque não aceitaram a mensagem do reino.
Escute bem, olhe para mim. A questão não é ter uma orquestra linda, que é maravilhosa. A questão é saber se teu corpo não está podre. A questão não é eu ter pregadorzinho, engravatadinho, sentado no púlpito. A questão é saber se você está pronto para não ser levado para o matadouro. Porque olhem para cá, igreja, jovens do Senhor. Eu ouço muitos dizerem: o que será da igreja? Muitos modismos, muitas novidades. Mas o evangelho é o mesmo, gente. Eu não preciso de sistema novo, eu não preciso de movimento novo, eu só preciso ficar no evangelho. Jesus disse: já que vocês não quiseram o reino, vocês serão levados como cadáveres por abutres. Olhe para mim, moça. Olhe para mim, rapaz. Jovem da Almadeb. Você vai sair desse congresso esses dias. Mas eu quero que você saia com uma coisa. Quando Jesus disse: o reino está aqui, era um desafio. Ele estava dizendo: eu estou dando oportunidade a você. Eu estou dizendo que eu estou aqui. Eu estou dizendo que eu sou rei dos reis. Eu estou dizendo que eu tenho poder para libertar você. Mas se você não quiser, você vai ser carregado como carniça pelos urubus. E olhe para mim fechar aqui. Olhe bem para cá. Jesus Cristo disse: um dia vocês vão ver o meu reino. Vocês não me quiseram agora, mas assim como o relâmpago sai no Oriente. Eita glória! Assim como um relâmpago sai no Ori e mostra-se, assim será a vinda do Filho do homem. Olhe para cá. E quando ele aparecer, sabe o que Jesus estava dizendo? O meu reino não precisa do cronograma de vocês. O meu reino não precisa da licença de vocês. O meu reino não precisa de carta branca para eu aparecer. No dia que eu aparecer, vocês não vão se alegrar com o meu dia, com a minha vinda, porque eu venho para julgar vocês. E olhem para cá, naquele dia, escute o que diz Apocalipse 19, verso 16. Ele vem, e ele vem com manto, e na sua coxa está escrito o nome. Olha o nome dele: Rei, 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 Rei dos reis. Fique de pé comigo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora olhem para mim, jovens. Olhem para mim aqui esta noite. Vai chegar o dia que todos, Filipenses capítulo 2, quando você lê a própria palavra de Deus, verso 10 e 11, quando ele aparecer como Rei dos reis, naquele dia, no grande trono branco, o ateu vai olhar para ele: eu não acreditei em ti, mas tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Naquele dia, todos que se levantaram contra a igreja vão comparecer diante do trono branco.
e vão dizer: nós reputamos, rejeitamos, mas tu és Rei dos Reis. Para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Olhe para mim aqui agora. Nós estamos aqui nesse templo tão lindo, mas nesse momento nós já estamos aqui sabendo quem é o Rei. Vamos dizer esta noite, nós já sabemos aqui, nós vamos dizer no número da perfeição 7 vezes que Jesus é o Rei. Mas você vai dizer em alto bom som, porque ele diz: eu já estou aqui. No 1, no 2 e no 3. Vamos lá. Ele é, Jesus 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 é. Levante a sua mão e dê glória ao Rei dos Reis. Os faraós já passaram, os reis da Babilônia já passaram, os reis da Grécia já passaram, os outros vão se acabar. Só vai restar um da história, só um na história. Diga: Jesus o Rei, 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 Jesus o Rei. Eu convido nesta noite o jovem que está aqui para destronar esta noite do teu coração todos os reinos das trevas, e só um para reinar dentro de você: Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem veio aqui esta noite e precisa de uma restauração com Deus, se convertendo e aceitando, venha. Deixa o Rei dos Reis entrar na tua vida esta noite. Quem quer se render ao Rei, vem aqui agora. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Oh glória. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Glorifique, igreja. Vem aqui agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A segunda pessoa, venha. Venha, venha, venha. Venha, vamos cantar um hino aí de rei, do rei. Quem conhece aí? Vamos lá. Enquanto as pessoas estão se decidindo, venha. Venha. Quem pode adorar a Deus? Venha. Jesus vai quebrar cadeias aqui esta noite, porque só tem um rei aqui. Quem é ele? Só tem um rei aqui. Quem é ele? Só ele é rei. Olha aí ao teu lado. Olha aí ao teu lado agora. Onde está a terceira pessoa? A segunda pessoa? Onde está a quarta pessoa? Venha. Olha aí ao teu lado. Ei, olha aí ao teu lado, venha. Olha ao teu lado. Olha ao teu lado, venha. Eita glória. O Rei dos Reis está reinando em corações aqui. Olha aí. Olha aí. Nas redes sociais, quem está também do outro lado. Olha, eu tenho um recado de Deus. Esta noite, você tem toda a liberdade para deixar o diabo